Partimos agora para a terceira parte da nossa aula. E agora nós vamos, a partir do momento que a gente já conhece como que é o desenvolvimento do idoso, eu achei também bastante legal, bem interessante, trazer para vocês um pouco sobre a política de atendimento à saúde do idoso. Nós tivemos uma primeira política, que é a Política Nacional do Idoso, a 1994, em 96. Ela foi lapidada aí em 99. Depois, em 2003, nós tivemos a promulgação e publicação do Estatuto do Idoso, e em 2006 nós tivemos, então, a consolidação, que é a reestruturação, na verdade, da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que se fundamenta em legislações complementares e legislações estaduais e municipais. É uma política que está dentro do Sistema Único de Saúde, que ela é muito bem descrita e que, ideologicamente, ela tem aí uma proposta muito precisa, muito abrangente e muito eficiente de atendimento à saúde do idoso. Infelizmente, no nosso país, nós temos alguns entraves sociopolíticos e econômicos, e por esse motivo, a implementação dessa política ainda é um devir, ainda é uma utopia. Então, nós temos aqui uma série de equipamentos urbanos bem interessantes e que, se implementados, atendem com eficiência à saúde do idoso. Nós temos o Conselho do Idoso, a Delegacia do Idoso, né, conectadas aí a todas as ações que são oferecidas para atendimento à saúde do idoso. Nós temos serviços de reabilitação, ambulatórios de especialidade, centro de referência do idoso, que é o CRASE, atenção especializada, média, alta complexidade, atenção básica, a estratégia saúde da família com um papel, né, atenção primária à saúde com um papel significante de atenção à saúde do idoso, com a ferramenta AMP, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, atenção às urgências, a internação e a visita domiciliar. Nós temos aí um estímulo à convivência familiar, à proteção social básica, os grupos e centro de convivências de idosos. E aí, dentro dessa questão, tem uma série de equipamentos urbanos aí para acolher o idoso. Então, tem a família acolhedora, a residência temporária, a proteção especial de média, de alta complexidade, a república, a casa-lar, o centro-dia e as instituições de longa permanência. Então, tem uma série de equipamentos de idosos, de atendimento à saúde dos idosos, com uma amplitude interessante, aí com uma a possibilidade de atendimento bem interessante, se consolidado. Né? Aqui eu coloquei para vocês como é que funciona a rede de atendimento à saúde. Então, de uma maneira geral, o que vai comandar e o que vai designar os atendimentos é a atenção primária à saúde. Então, o idoso ele deve buscar o atendimento primário à saúde. No atendimento primário à saúde, ele é atendido por uma equipe multiprofissional. Essa equipe ela tem um instrumento primordial que se chama AMP-AB, que é a avaliação multidimensional aplicada à saúde do idoso na assistência básica. E esse instrumento, ele tem uma série de testes que são aplicados para o idoso para verificar o grau de fragilidade que esse idoso tem. E que ele seja, a partir do momento que ele é detectado com algum grau de fragilidade, que ele seja atendido individualmente para que a sua autonomia e independência seja mantida. Se ele tiver algum agravo à saúde, existe então a possibilidade dele ser encaminhado para a consulta com o especialista. Então, um idoso hipertenso, diabético, um cardiopata, está tratando um câncer, então ele tem essa rede disponível para que ele receba esse atendimento. E se ele tiver um agravo dessa condição, ele tem então a saúde terciária e todo o sistema de reabilitação que dá suporte a esse atendimento. Algumas coisas, gente, funcionam maravilhosamente bem. Tá? Então, a gente tem aí atendimentos domiciliares que são modelo, atendimentos hospitalares que migram para domiciliares, que são maravilhosos, tem coisas que funcionam muito bem e que são um exemplo aí para o resto do mundo. Em saúde do idoso, o Brasil ele tem
ele tem trabalhado no sentido de ter uma cobertura ampla, e o SUS é aí um modelo de assistência que nós devemos lutar muito para que ele se mantenha, né? Porque é de fato uma maneira da gente atender com equidade a população, e no caso a população idosa. É, bom, diante disso tudo, tem uma questão também que eu quero dizer para vocês. A gente vem falando, e não tem como a gente deixar de lado a questão política, econômica e social do nosso país, né? A questão aqui é bastante complexa, justamente porque somos um país capitalista e que muitas vezes os interesses econômicos eles lideram os interesses políticos do país, e por conta disso nós temos aí essa questão: o Brasil está ficando velho antes de ficar rico, se é que vai ficar rico, né? Então nós temos uma população idosa bastante carente e vulnerável. Isso é uma preocupação muito grande, porque qualquer desequilíbrio de um sistema que já é desequilibrado pode chegar a mortes, a número, né, muito alto de morbimortalidade dessa população. Qual é o papel do enfermeiro dentro dessa realidade, que é uma realidade complexa e um desafio para os enfermeiros? Realizar a educação em saúde, ajudar esse pessoal a entender a sua condição de saúde para manter a autonomia e independência, prestar um cuidado de assistência individualizado, né, atendê-lo de forma integral. A ferramenta AMP, AB, ela está aí para ajudar, planejar, coordenar os serviços, e aí é muito importante trabalhar em equipe, né, na transdisciplinaridade. Cada um faz o seu papel, mas esse papel está imbricado, um papel articulado com o outro. Tá? Avaliar sempre a saúde física, mental, ou seja, atendimento integral do idoso, propor, estipular meta, atender, correr atrás desses objetivos, não deixar o idoso precisando aí do seu atendimento ou esperando o seu atendimento. Você tem que cumprir com o seu planejamento e atendê-lo integralmente. E assistir a família como um todo, porque muitas vezes o problema do idoso é um reflexo do problema da própria família. Em saúde básica a gente sabe que é assim, saúde coletiva a gente sabe que é dessa maneira. Eu falei para vocês muitas vezes nesse instrumento de avaliação estratégica, que é o AMP. O AMP ele avalia o grau de preservação da capacidade funcional, né, da capacidade diária do paciente, né, do seu cliente. E esse instrumento, né, que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica, ele se compõe de uma série de testes que vão determinar o grau de fragilidade do idoso. Tem vários testes, vocês vão ver. Se vocês folhearem o instrumento que eu deixei anexo no chat, tem escala de Lauto, escala de Snellen, escala de Katz, tem time up and go, risco de queda, teste de depressão, mas tem um que eu gostaria de falar para vocês, porque ele nos interessa, por estarmos trabalhando com a questão do desenvolvimento psicológico, cognitivo, nessa etapa da vida, né, que é o envelhecimento. E aí eu queria mostrar para vocês que esse teste, o mini exame do estado mental, mini mental, hoje a gente tem uma versão reduzida dele, mas eu não vou mostrar a reduzida para vocês, não. Eu vou mostrar a completa. Ele não tem fins diagnósticos, mas ele dá um panorama da saúde mental do idoso, gente, que é sensacional. Aqui eu vou minimizar um pouquinho essa minha tela e vou mostrar para vocês o AMP. Vou compartilhar com vocês aqui o AMP. Esse instrumento, ele é um teste neuropsicológico, ele é de fácil aplicação, ele vai testar a inteligência, a cognição do idoso. Ele tem alguns critérios, que é orientação temporal, espacial, memória imediata, evocação, cálculo, linguagem, repetição, compreensão escrita e cópia de desenho. Então, ele tem teste para todas essas áreas. Ele não faz diagnóstico, mas ele te dá um panorama bem legal. Você precisa, antes de mais nada, verificar o grau de escolaridade desse idoso. Dependendo do grau de escolaridade, algumas coisas você vai conseguir fazer, outras você não vai conseguir aplicar. Geralmente, na assistência básica, quem aplica o Minimental, seja ele nessa situação completa ou reduzido, é o enfermeiro. E depois ele encaminha para os outros
profissionais. A gente tem aí um total desse mini mental e ele vai determinar em somatória com os outros testes a condição de fragilidade do idoso, mas se ele apontar que existe algum problema aí na condição de saúde mental do idoso, a gente já encaminha só pela presença da alteração aqui da saúde mental do idoso. Eu gostaria de mostrar para vocês o mini mental. Então aqui, ó, a gente preenche, mesmo que já esteja preenchido todos os dados de identificação do idoso, e aí a gente vai, ó, aplicar os 11 testes, aplicar e colocar a própria pontuação, tá? E tem alguns detalhes como frases, desenhos, folhas, desenhos a gente usa folhas à parte. Então, além do teste, você tem que ter uma folha de sulfite à parte e tem que ter lápis também para que você possa trabalhar com o idoso para que ele desenhe. Não pode interromper o exame, não pode se distrair, tem que fazer, ele tentar fazer de uma vez. Se você errar, para, vai fazer no outro dia. Então a gente vai chegar para o idoso e vai falar, ó, orientação temporal, vale 0 a 5 pontos, cada item que ele acertar vale 1 ponto. Então a gente pergunta, que ano você está? Que semestre? Que mês? Que estado você está? Que cidade? Que bairro? Qual é o dia da semana? Qual é o dia de hoje? Onde você mora? Que rua você está? Em que local? Então, cada acerto desses aí equivale a 1 ponto. Depois, aqui eu fiz 1 e o 2 junto, porque ambos trabalham, um com orientação temporal, outro com orientação espacial, ambos orientação, e a gente acabei apresentando para vocês os dois juntos. Depois, no item 3, a gente vai trabalhar com a repetição, que é a questão de memória. Então, a gente vai falar, olha, repete agora, caneca, tijolo e tapete. Ele vai fazer 5 repetições no máximo, você vai tentar 5, e se ele acertar, ele vai lá ficar com a pontuação, mais 1, 2, 3 para cada, 1 ponto para cada acerto. Depois a gente vai para o item 4, vai pedir para que ele faça cálculo, ou para que ele escreva aí a palavrinha ao contrário. Se ele acertar, 1 ponto para cada acerto. E aí a gente volta e pergunta de novo, quais foram mesmo aquelas 3 palavras que eu falei? Ele tem que acertar, senão ele não ganha a pontuação. Depois vem a linguagem, você mostra um relógio, ele tem que nomear, você mostra uma caneta, ele tem que nomear. Daí vem linguagem de novo, você pede que ele fale nem aqui, nem ali, nem lá, e ele tem que repetir. Se ele não repetir, ele não vai pontuar. Linguagem também, a gente pede para que ele siga o estágio de 3 ordens de comando, pegue papel, dobra papel, ponha no chão, ele tem que conseguir fazer. A gente pede para ele escrever, feche os olhos, né, vai pontuar se ele conseguir, e também se ele for analfabeto, você não vai aplicar, né, mas ele tem que, se ele for alfabetizado, ele tem que conseguir responder. A linguagem, você pede para escrever uma frase completa, vamos ver se ele faz. E depois a gente tem que pedir para ele fazer esse desenhinho. Você soma tudo, vê o total geral e vai usar esse score aqui para determinar o score do paciente. Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo para vocês treinarem a aplicação aí do Mini Mental, certo? Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso slide, depois aí do Mini Mental, vamos voltar aqui para o slide. Nosso objetivo é que o indivíduo idoso ele mantenha um desenvolvimento ativo, né? Um processo de envelhecimento aconteça de forma ativa. Isso é o maior objetivo que nós temos, ou seja, a estimulação da autonomia e independência. É isso que diz a política pública, é isso que o SUS preconiza. E outra questão é o respeito à pessoa idosa e toda a história que ela traz e a contribuição social que ela traz, né? Então, acho que eu termino essa aula com essa mensagem, que a gente precisa aí conscientizar a sociedade. Como enfermeiros, a gente tem também esse papel, né, de conscientizar a sociedade da importância de manter as expectativas, de enaltecer a identidade de um idoso e toda a contribuição social que ele trouxe e traz para a sociedade, certo? Então, assim a gente termina essa aula e eu espero vocês no chat para a gente discutir um pouquinho sobre esse conteúdo, certo? Pessoal,
boa semana e até o nosso chat.